Graça e paz, casais. Que bom estarmos aqui com vocês nessa noite. Mais um Somos Um, iniciando uma nova série, né? Uma série chamada Vivendo os Desafios do Relacionamento. E nós convidamos vocês a participar. Serão 5 séries, né? Estamos dando início hoje e vai até agosto. E nós vamos estar aprendendo com alguns casais da Bíblia, né, aprendendo com os erros e com os acertos de cada um casal, né, e vai ser um tempo de aprendizado e de crescimento no Senhor. E vai ser uma construção, né? Vai ser cinco meses até a chegada do nosso encontro de casais. Então é extremamente importante que você possa estar ligadinho aí conosco. Hoje é de forma online, mas acreditamos e cremos que a partir do próximo mês a gente vai estar aqui, todo mundo reunido como família e aprendendo junto com Deus, né? Porque o Senhor, ele sempre tem que ser o centro da nossa relação, do nosso relacionamento, e vai ser bênção, E queremos lembrar a vocês, né, que nossas inscrições do casamento coletivo ainda estão abertas. E você que ainda não casou, ou que apenas casou só no civil e deseja realizar o seu casamento, você que tem um sonho, né, você pode participar, nos procurem. Ainda estamos fazendo inscrições, temos alguns casais já inscritos e queremos abrir para você participar. O nosso casamento coletivo será no mês de agosto, no dia 7 de agosto. Né? Então, ainda temos alguns meses aí pela frente, então dá para você se organizar, dá para você ainda entrar. Então, nos procura, porque ainda tem uma oportunidade para você realizar o seu sonho. Vai ser top das galáxias, viu? Não é porque é o casamento da Igreja Família que Ama, mas é o melhor casamento que você poderia ter. Então não perde tempo não, entre em contato conosco aí, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, amor? Mas só com as noivas, e lá a Priscila passa todas as informações, tudo que você precisa saber está nesse grupo de WhatsApp. Amém. E hoje, né, nós vamos dar o início, né, como eu falei, a essa nova série, e o tema de hoje é Vivendo a Transparência. Nós sabemos que é um desafio, né, o casamento, e hoje em dia no mundo, né, ainda é uma incógnita, né, se o casamento ainda pode ser o até que a morte nos separe. Essa palavra que você falou é o quê? Uma incógnita. Então explique para o pessoal o que significa. As pessoas hoje em dia ainda desacreditam, né? Ponto de interrogação, né? O casamento, ele ainda é possível, né? Durar até que a morte os separe, né? Mas nós estamos aqui para dizer a você que é possível sim, né? Ser casados e felizes para sempre, né? Ser casados até que a morte os separe. Nós sabemos que o casamento enfrenta desafios, né? Porque são duas pessoas diferentes, são duas pessoas com cabeças diferentes, com criações diferentes, mas nós entendemos que quando Deus ele é o centro do relacionamento, é possível sim ter um casamento saudável. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente, que eu digo de forma geral, a humanidade, ela fica um pouco desacreditada, né? Dessa declaração quando a gente dá no casamento, que só se separe até a morte chegar, né? E muitos casais têm passado por isso, ficando paralisados no tempo. Para muitos casais isso é uma coisa que não tem um significado, mas eu quero te dizer que o casamento saudável e transparente, ele sim chegará até a morte, né? E assim como foi declarado no dia que a gente se casou, que o apóstolo perguntou se a gente ia estar na tristeza, na dor, na saúde e na doença, até que a morte venha nos separar. Eu disse sim, e eu creio que você também disse sim. Então, o que Deus, né, proporcionou para nós, o casamento é um projeto de Deus, e Deus não criou o casamento para haver a separação. E nós vamos entrar agora nessa série, onde nós vamos entender
que o casamento ele é um projeto de Deus, é um projeto lindo, é um projeto saudável, mas tem os seus desafios. E o nosso maior desafio é vencer esses desafios. Então, você é nosso convidado a viver essa experiência junto conosco. Amém, né? Nós vemos que nesses últimos dias no qual a gente tem enfrentado um tempo de pandemia, a gente ouviu muitos relatos, né, sobre casamentos que foram desfeitos, casamentos que acabaram, né, porque estavam enfrentando as dificuldades, e o casal que não vive em transparência, o casal que não vive unido, acaba enfrentando, né, a separação, né. Porém, é possível sim em Deus você permanecer casado e feliz para sempre. Então, e você deve estar perguntando, Denis, você falou que são 5 séries. Em 5 séries nós escolhemos 5 casais na Bíblia para a gente poder aprender com os seus erros e acertos. E hoje a gente vai começar com o início de tudo, que é Adão e Eva. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18. Então declarou o Senhor: não é bom o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele o que ajude e o que lhe corresponda. Assim o Senhor modelou o solo, todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e em seguida trouxe a presença do homem, para ver como este os chamaria. O nome que o homem desse cada um a ser vivo, e precisamente seria o seu nome. Desse modo o homem nomeou todos os animais, rebanhos e animais domésticos, aves que reinam no céu, e todas as feras. Entretanto, não encontrou para o próprio ser humano alguém com ele comparasse e a ele correspondesse intimamente. Então o Senhor Deus fez Adão cair num profundo sono. Enquanto este adormecia, retirou-se da parte dos seus lados do corpo uma costela e fechou o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo que o homem deixará seu pai e sua mãe para unir a sua mulher, e eles se tornar uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. E essa passagem, né, vai falar, né, claramente que Deus ele criou, né, a mulher para o homem, né? Então nós vamos aprender hoje 3 pontos, né, 3 coisas que nós precisamos aprender com esse casal, né? Esse primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, né? E o primeiro ponto fala sobre que Deus é o criador do casamento, né? Deus ele criou o casamento, e tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou, ele é perfeito e não é destinado ao fracasso. Nada que Deus criou é destinado ao fracasso. Então, quando nós falamos de casamento, isso também é válido. E a gente tem que pensar assim nos dias de hoje, quando as pessoas não estão valorizando o casamento, né? Então, por qualquer briga, por qualquer motivo, no meio da discordância, já se fala logo em separação, né? Então, quando a gente vai ali no altar, que a gente diz sim a essa pessoa que Deus escolheu, porque essa pessoa foi a pessoa que Deus escolheu para você, que Deus preparou para você. Então Deus quer que esse relacionamento ele dure até a eternidade, né? Deus ele não se agrada, né, do casamento, né, desfeito, né? Só que pela dureza do coração do homem a gente vê muito casamentos destruídos, né? Então foi Deus que decidiu dar ao homem alguém que lhe correspondesse, né? Deus ele fez ali a mulher, né? Fez ali a Eva para que ela fosse ajudadora, auxiliadora de Adão, uma mulher idônea,
aquela que se adequa a algo, aquela que serve a algo com perfeição, com o fim destinado para o qual foi criado, uma mulher que lhe auxiliasse. E interessante que antes que o Senhor fizesse a mulher para Adão, ele deu uma orientação a Adão e deu uma ordem a Adão que ele pudesse perceber que todos os animais, ele teria que dar um nome, e todos os animais existiam macho e fêmea. E ele percebeu que ele não tinha uma mulher para cuidar, assim como os animais tinham a sua fêmea, né? E ele percebeu que precisava da mulher. E ele adormeceu, e o Senhor foi lá, tirou a sua costela, tirou parte que já era dele, e naquela parte ele fez a maravilha. Essa mulher, eu até senti aqui, está faltando uma costela minha, eu acredito que foi você, que o Senhor fez para mim. Então, ele percebeu que tudo que estava ao seu redor foi o Criador que fez, foi Deus que fez. E ali acontecia o primeiro casamento. O primeiro casamento foi de Adão e Eva, não é isso? E eles, diante do Senhor, assumiram uma grande responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Então Deus ele presenteou Adão, né? Criando Isso. a sua esposa, e assim foi o primeiro casamento. Isso. Então essa é uma das primeiras lições que nós aprendemos, né? Que todo casal precisa entender que Deus é o seu Criador. E ele estabeleceu funções, papéis definidos para o homem e para a mulher. E quando esses papéis eles são violados ou negligenciados, o casamento começa a sofrer. Exatamente. Então é isso que a gente vê. Por que os casamentos têm sido destruídos? Por que os casamentos têm acabado? Porque muitas vezes o homem ou a mulher não assumem os seus papéis dentro do casamento. Não assumem os seus papéis, as suas funções, né? O que é para o homem fazer, o que é para a mulher fazer, né? E acaba negligenciando o casamento, e o casamento começa a sofrer. Aí começam as discussões, aí começam as brigas, as cobranças sem fim, né? Então a gente primeiramente precisa entender que Deus criou o casamento e que ele precisa ser o centro desse relacionamento, porque ele vai dar sabedoria ao casal, vai dar sabedoria à mulher, vai dar sabedoria ao homem, para que eles possam juntos, né, se completando na caminhada e levar esse casamento até a eternidade. Exatamente, era isso que eu ia falar, né? Sem o Senhor como centro do nosso relacionamento, as coisas começam a desandar, a aliança é quebrada, porque logo quando a gente faz uma aliança com a nossa esposa, automaticamente nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor. E quando a gente desonra essa pessoa que está do nosso lado, esse presente que o Senhor nos deu, automaticamente a gente está desonrando Ele, né? Tirando a nossa responsabilidade de cuidar dessa pessoa até que a morte separe, né? E isso acontece, e quando isso acontece, o casal começa a dar sinal. Qual é o sinal? Não quer estar na igreja, né? Bate aquela fadiga de não querer orar, de buscar a palavra. Isso, consequentemente, está tirando o Senhor do centro, né? E isso acaba trazendo maldição para a nossa casa. Então, nós precisamos entender e aprender com Adão e Eva que Deus, Ele é o Criador. E Ele criou o casamento, Ele criou o relacionamento, Ele criou a família, Ele é dono de tudo, nós não somos dono de nada. E infelizmente, né, nós temos acompanhado alguns casais que nos procuram, e quando a gente vai observar o motivo, né, da briga, quando fala, vou me separar, eu não quero mais, não dá mais, a gente começa a perceber que muitas vezes são pequenas coisas, que com uma conversa, com entendimento, né, com paciência, com unidade, as coisas se resolvem. E aí o casamento começa a ficar saudável. Porém, a gente vê que os casais de hoje em dia, né, preferem
acabar o casamento, né, para viver até uma nova história, achando que vai dar certo. Porém, não dá certo, porque Deus não vai estar nesse É negócio. verdade, é a praticidade, né? Acha que acabando aqui vai resolver todo o assunto. No segundo ponto, é que a vida de Adão e Eva nos ensina que eles viviam em transparência. Então é o tema, né? É o tema da nossa ministração hoje, é vivendo a transparência, né? E eles viviam em transparência. Então, a nudez de Adão e Eva, ela revela a sua inocência e pureza, né? E a gente ficou pensando, né, como é que seria o casamento antes do pecado, né? Se eles eram tão puros, tão inocentes, não existia maldade na mente. Então, como seria esse casamento antes do pecado? Eu creio que seria maravilhoso, né? Então, Adão e Eva, eles foram os únicos casais que puderam desfrutar deste tipo de relacionamento. Um casamento onde a transparência era completa. Não havia segredos e, por isso, não havia necessidade de se esconder. A gente vê nesse ponto aqui que a transparência, né, precisa existir no relacionamento. Não pode haver segredos no relacionamento do casal. Isso a gente fala de experiência própria, né, amor? Porque no começo do nosso relacionamento eu escondia muita coisa dela. Eu escondia muita coisa dela e quando ela descobriu das coisas que eu escondia, o nosso casamento quase ia à falência. Então, nós logo entendemos que o casamento, ele não pode ter nada oculto. O casamento tem que ser transparente, né? E o meu caso com ela foi o seguinte, foi por conta de dinheiro. E o dinheiro, nós sabemos que o dinheiro ele é espiritual. O dinheiro pode trazer bênção para a nossa vida, mas pode trazer também maldições, se a gente não souber lidar com o dinheiro, né? Não colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas sim Deus em primeiro lugar. E isso aconteceu logo eu não era nem cristão ainda, não entendia, né? Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu conheci a Jesus, tudo isso mudou na minha vida, né? E eu escondia uma quantia dela. Uma quantia não muito considerável, mas era uma quantia, né? Você pode estar pensando, Denis, você escondia muito dinheiro? Não escondia muito dinheiro, mas tanto faz ser muito dinheiro como pouco dinheiro. Mas a intenção de esconder, isso daí dava um prejuízo tremendo. E o que aconteceu? Ela encontrou esse dinheiro. Ela encontrou esse dinheiro e esse dinheiro quase que acabava com o nosso casamento. E quantos casais, eu falei o meu testemunho, tipo dinheiro, mas quantos casais vivem ocultando coisas, tanto o homem para a mulher, como a mulher para o homem também, porque não é só o homem que tem segredos, mulheres também têm, né? E o que é importante a gente entender que a transparência no casamento é uma coisa saudável. Hoje ela tem acesso a todo o meu dinheiro, olha que eu não tenho muito, eu creio que um dia eu vou ter. Mas tudo que eu tenho, ela sabe, porque a Bíblia fala que deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e eles se tornarão uma só carne. Então, logo eu entendo que não tenho nada para esconder a ela. E essa questão da mentira, né, essa questão do esconder, vai trazer muitas feridas, né? Porque quando a mulher, o homem vai descobrir que existe mentira no relacionamento, isso aí vai quebrar, vai começar a se levantar barreiras dentro desse relacionamento e, consequentemente, o casal vai começar a se afastar, né? Vai começar as desconfianças e vai começar a se levantar barreiras dentro desse relacionamento que vai afastar esse casal, né? Então, a gente precisa viver um relacionamento em transparência, né? Então, após a queda, né, de Adão e Eva, todos os casais não puderam mais desfrutar da plenitude dessa inocência por conta dessa mancha do pecado, né? Eles foram os únicos casais que viveram nesse casamento, né, nessa inocência antes do pecado. Porém, Jesus, ele veio, né? Ele foi concedido a todo casal desfrutar da intimidade que Deus planejou para o casamento antes da queda. Então, a gente precisa buscar em Deus, né, e Deus no nosso casamento, para que Ele possa trazer a cura que a gente precisa, para que Ele possa trazer o direcionamento que o relacionamento precisa para poder viver em transparência, né? Se você hoje enfrenta
no seu relacionamento alguma situação de mentira, alguma situação de engano que trouxe feridas, né? Então você precisa buscar em Deus essa cura, você precisa buscar em Deus essa sabedoria para sair disso e viver um casamento saudável em transparência. É isso aí, é isso aí. E o terceiro ensinamento que a gente achou nesse estudo falando sobre Adão e Eva é que o inimigo sempre batalhará para destruir a unidade do casal. Você entende isso? Isso é o que a gente vem vendo, né? A gente sempre fala, eu sempre falo na minha célula, a gente sempre foca nisso, que o inimigo ele não vai estar satisfeito com o casamento, né? O inimigo está aí pronto para destruir as famílias e ele vai investir pesado para destruir as famílias, a unidade do casal principalmente. Então a vida do primeiro casal, que foi Adão e Eva, era perfeita e ela simbolizava em sua plenitude o desejo de Deus para o casamento. Mas o inimigo não iria deixar assim. Então ele procurou estrategicamente ganhar uma oportunidade ideal para colocar dúvidas na cabeça de Eva e trazer assim a separação e a perca da unidade do primeiro casal, né? Então você pode perceber assim que ele aqui fala assim que ele encontrou uma oportunidade. Então na sua vida não é diferente, o inimigo está ali esperando uma oportunidade para ele entrar e destruir o seu casamento. Por isso que a gente tem que ficar atento para não estar abrindo brechas, prestar atenção no que é que a gente fala, porque como a palavra diz, tudo que a gente fala tem poder. Então o inimigo ele está ali esperando você abrir uma brecha pequena para que ele possa entrar e destruir o seu casamento. É verdade. E hoje com a tecnologia, né, muitos acabam se perdendo e caindo na armadilha do diabo, porque a internet, né, ela é que nem o dinheiro. Eu costumo dizer que a internet é que nem o dinheiro, ela pode trazer bênção para a nossa vida, mas também pode trazer maldição, né? E muitos acabam se perdendo e caindo na cilada do inimigo, olhando esse tipo de coisas, né? Algumas coisas que acabam não dando um direcionamento legal para o casal, né? Então uma coisa que você precisa entender é que o inimigo ele vai estar em todo lugar, ele vai estar sempre atrás de você, querendo achar uma brecha, querendo uma topada sua aqui, para você cair nas mãos dele, né? E como é que a gente pode, né, vencer esses obstáculos? É tendo a transparência que a gente falou, tendo a transparência, não escondendo nada do cônjuge. A estratégia dele não mudou, né? Ele continua procurando uma oportunidade. Ele vai investir ou na vida da mulher ou na vida do homem, né, para que as coisas aconteçam e o casamento ele seja afetado. Por isso nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, colocando Deus à frente do nosso relacionamento, para que isso não aconteça. Porque a estratégia do diabo é afastar o casal dos planos de Deus. Porque Deus ele tem planos para toda a família, para todo o casal, né? Então o diabo ele não está satisfeito e ele vai querer destruir os planos que Deus tem para você e para a sua casa. Então ele vai investir nas promessas para destruir, para trazer a discórdia dentro do seu casamento. Então, quando Adão e Eva, eles cedem espaço para o pecado, a sua inocência ela é roubada e agora precisam esconder-se atrás de folhas de figueiras. Então, essas mesmas barreiras são colocadas hoje por muitos casais, para que seu cônjuge não os conheçam e transparência. Então, quando isso aconteceu com Adão e Eva, eles se esconderam, né? Então, a partir daí, eles não foram mais transparentes uns com os outros. E assim também acontece nos dias de hoje. Essas barreiras continuam sendo levantadas e os casais começam a se esconder, né? A não viver em transparência, começam a esconder seus sentimentos, seus sonhos, seus projetos, né? Muitos casais às vezes passam por situações que estão sofrendo no casamento, mas a mulher não quer falar, não quer contar ao marido, fica escondendo os sentimentos,
Porém, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você viva assim, um relacionamento transparente e saudável. E o interessante é que quando eles caem, né, na cilada do diabo, e eles percebem que eles não estão, como é que eu posso dizer? Não estão vestidos, eles se escondem, né? Eles se escondem, o pecado cai sobre eles, e eles poderiam correr até Deus e dizer: Senhor, eu desobedeci o Senhor, eu pequei, eu dei ouvidos e acabei caindo, eu me distraí. Mas o Senhor foi até eles e disseram: Adão, Adão. E eles se esconderam porque eles estavam com vergonha. E muitos casais hoje, eles poderiam fazer o inverso que Adão e Eva fez. E eles poderiam ir até o Senhor e dizer: pequei. Assim como o filho pródigo, peguei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o que eles preferem é se esconder, assim como Adão e Eva se esconderam. Então, a dica que eu tenho para dar a você hoje é que, se isso aconteceu com você, não se distancie de Deus. Corra até Ele, porque Ele é um Deus de recomeço. Ele pode mudar a sua história. Nós conhecemos vários casais, várias histórias que o diabo ele conseguiu entrar nesses casais, conseguiu entrar no relacionamento, mas eles entenderam e perceberam que existia um Deus que era maior do que todo o pecado, e eles foram lá, se arrependeram e hoje estão vivendo uma vida transbordante, gente, são muito abençoados, e assim será na sua vida também. Esse é o conselho, né, que a gente deixa para você. Se você, casal, está passando por uma situação difícil, procure ajuda, né? Procure um direcionamento, procure um conselho. Aqui na nossa igreja nós temos gabinetes pastorais, né, que você pode encontrar sim uma solução para o seu relacionamento, né? Então, antes de tomar alguma atitude, de separar, de não querer mais destruir a sua família, procure ajuda no Senhor, porque eu tenho certeza que Deus ele vai dar uma estratégia para que você possa vencer tudo isso e você restaurar o seu casamento. Deus não é um Deus de separação. Deus é um Deus de união. Ele nos uniu para sermos felizes para sempre. Então, o casamento sólido não pode ser construído, né, na sombra de segredos e mentiras. Então, essa barreira tem que ser quebrada, né, e você precisa vencer, né, todas essas barreiras. Né? Então, agora que a gente falou para vocês, né, esses 3 pontos, né, que foi: Deus ele é o criador do casamento, viva em transparência, e o inimigo sempre batalhará para destruir a unidade do casal, né? Nós queríamos desafiar você, casal, né, vocês que ouviram um pouco do que a gente falou sobre esses 3 pontos, né, que vocês aí nesse momento, né, pudessem aí juntos começar a pensar, né, sobre o relacionamento de vocês, fazer uma análise junto sobre tudo que vocês estão vivendo, sobre tudo que vocês estão passando, e se preciso for, fazer alguns ajustes que vocês façam, para que vocês possam estar alinhados com o plano de Deus, né? Se seu casamento está difícil, não desista. O casamento é um projeto de Deus, e o que Deus criou não falha. É isso aí. Se está havendo alguma barreira, segredo ou falta de transparência em seu casamento, busque os meios de resolver a questão e restaurar a essência do seu casamento. Fiquem vigilantes contra qualquer estratégia do maligno para romper a unidade do seu casamento. O que todos nós precisamos lembrar é que, mesmo após terem deixado o Éden e agora passarem a ter um casamento mais difícil, Adão e Eva não desistiram um do outro e continuaram a escrever juntos a história do seu casamento. Mesmo Adão e Eva, né, pecando e saindo do jardim do Éden, eles não desistiram um do outro. Eles continuaram e escreveram a sua história. Então, por mais que você esteja passando por uma situação difícil,
não desista do seu casamento, porque Deus escolheu, né, a sua família. Deus tem um plano para a sua família. Procurem meios para resolver, né, as brigas, as contendas, o que é que está faltando, o que precisa ser resolvido. Então, continue você também a escrever a sua história. Decida hoje romper as barreiras, quebrar os seus limites, né? E você vai viver o extraordinário de Deus. Afinal de contas, nós estamos no ano da conquista. E que tal você reconquistar essa mulher? Que tal você reconquistar esse homem e viver os planos de Deus? Porque os planos de Deus sempre serão melhores e maiores do que os nossos. Então, convidamos você, assim como Adão e Eva continuaram a sua história, que vocês possam entender hoje, né, que Deus ele tem uma história para você, para a sua família, para o seu relacionamento. Então analise aí, né, vai ficar uma tarefa para você aí em casa. Analisem juntos, conversem, orem juntos por isso, né? Quando acabar aqui, conversem sobre isso e escreva pontos que precisa ser ajustado, né? E juntos vocês ajustam e eu creio que vocês irão viver sim um relacionamento saudável no Senhor.